Em nome do Hub da Gestão, eu desejo as boas-vindas a vocês, em que hoje nós vamos estar tratando do tema a importância de identificar lideranças e talentos. A pandemia mexeu muito com o lado comportamental e engajamento dos colaboradores nas empresas. Atualmente, o desenvolvimento e engajamento de talentos e lideranças ganhou importância estratégica dentro dessas empresas. Hoje, nós vamos estar falando sobre esse tema e o que fazer para não transformar isso em um pesadelo na nossa gestão. Então, espero que a gente tenha um excelente webinar, tá? Mas antes de fazer a inicialização e apresentação da nossa palestrante, eu vou pedir para o Thomas fazer a apresentação de um slide que, para mim, é extremamente importante dentro dos nossos webinars. Então, esse slide, ele tem um princípio que é fundamental, que eu sempre repito no início dos nossos webinars, que essas empresas patrocinadoras e parceiras acreditaram em nosso propósito desde o início. E sem esse apoio, não teria sido possível a gente chegar aonde que a gente chegou. Que empresas são essas? A Britec, que é uma fintech nacional, que hoje já está em 22 países, a Leveros, que é top 5 em climatização e, mais recentemente, já começou a se destacar também na exploração de soluções de energia solar, a Associação de Alunos, de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que tem nos apoiado firmemente no nosso propósito, a Estúdio Fiscal, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, que também nos apoia na divulgação, a Agência M, que além de fazer o nosso marketing digital, ela é uma empresa especializada nesse segmento de atuação, atuando no país todo, e a Estex, que é uma empresa de consultoria em desenvolvimento empresarial, além da Bloco 1, que é uma empresa totalmente focada em criptomoedas. A partir daí, eu gostaria de simplesmente fazer uma breve apresentação de mim mesmo. Meu nome é Pedro Ivanov, eu sou fundador do Hub da Gestão e eu e mais 6 pessoas, nós temos tido o empenho e o propósito de oferecer as melhores informações necessárias para uma gestão empresarial, principalmente focado em médias empresas. Agradecemos sempre a presença de todos os participantes e todas as pessoas que assistem aos nossos vídeos, tanto no canal do YouTube quanto no nosso site. E agora vamos estar iniciando mais um webinar que vai contar com a participação da nossa palestrante, que é a Cidinha Rossini, que vai estar esgotando, esclarecendo esse assunto, nos dando informações extremamente valiosas para efeito de gestão. Cidinha, por favor, você pode se apresentar? Claro. Primeiro, muito obrigada, viu, Pedro? É um prazer, uma honra estar, né, nessa oportunidade junto com vocês. E o que eu espero, de fato, é poder trazer realmente contribuições aí significativas para esse tema, que é extremamente importante. Falando também rapidamente, assim, de mim, eu trabalhei a minha vida inteira em segmento financeiro, foram 36 anos em recursos humanos, então eu passei por todas as ondas, né, e que recursos humanos transitou ao longo do tempo. Fui CLT até 2019, e dentro de bancos grandes, né, de instituições financeiras grandes, com projetos também extremamente relevantes, sempre voltado para a área de desenvolvimento de pessoas. Então, este foi aí o meu background do ponto de vista profissional. Quando eu saí, eu também tinha, claro, uma missão, né, que eu queria fazer, na verdade, 3 coisas importantes que eu te considerava. Um período sabático rápido, né, de alguma viagem, até para poder descansar, depois de 40 anos trabalhando direto. Eu queria muito fazer um trabalho voluntário, e hoje eu sou voluntária de um instituto voltado somente para a mentoria de mulheres, e também abri uma consultoria, que foi o que eu fiz, que é a CR3DH,
que é uma consultoria também totalmente voltada para o desenvolvimento de pessoas, e é dessa forma que eu venho trabalhando e continuando, né, realizando o meu sonho, que era ser empreendedora exatamente no momento que teve a pandemia. Então eu também passei por alguns percalços, e a gente está se reposicionando, né, aprendendo do lado de cá enquanto empreendedora e conhecendo também as dores das empresas que nós temos oportunidade de conversar e de estabelecer alguma conexão. E olha, vocês podem ter certeza que a Cidinha ela foi muito discreta na apresentação dela, porque eu conheço o histórico dela profissional e ela teria assim que ter muitos minutos para apresentar tudo aquilo que ela já fez nessa vida profissional dela. Eu agradeço muito a presença dela, mas assim agora é o momento de a gente efetivamente começar o nosso webinar e eu vou começando dentro de uma reflexão que as empresas, em diversos momentos, elas têm necessidade de preenchimento de vagas. E aí eu começo com uma pergunta inicial para a Cidinha, que é a seguinte: atração ou desenvolvimento interno de talentos? Qual é o melhor caminho, Cidinha? Pois é, você sabe, Pedro, eu falei aí que eu passei por vários nuances, né, de recursos humanos, e eu acho que essa é uma pergunta que as empresas se fazem de uma forma costumeira até. Eu diria que qualquer escolha que as empresas façam de desenvolver os seus talentos ou de buscar esses talentos no mercado, para ambas as situações sempre vai ter pró e vai ter contra, né? Quando a gente pensa em desenvolver, e aí a maioria das empresas que eu trabalhei, falar um pouco da experiência, optou por desenvolver pessoas, tinha ganhos significativos, porque você gerava toda uma crença de carreira, de maiores chances de promoção, você tinha a questão, né, ou tem a questão de aproveitar as pessoas que já estão inseridas dentro de uma cultura corporativa, conhecem os valores, os objetivos, enfim, existe uma adaptação aos processos, à metodologia, mais fácil, né, em termos de ajuste, além de conhecer as pessoas e fazer um bom trânsito interno. Por outro lado, quando opta por desenvolver, também tem contra, né? Tem a passagem desse papel, muitas vezes de executor, para papéis de maiores responsabilidades, e, na verdade, assim, nem todos querem maiores desafios, né? Então, já começa aí uma questão que é fazer a separação do trigo e do joio mesmo, em quem que você vai investir e se existe realmente essa troca, esse acordo. Uma outra questão que eu acho que é importante é assim, nem sempre as pessoas assumem que estão preparadas e nem sempre a empresa também identifica isso. E muitas vezes corre-se o risco de fazer uma aposta, né, de desenvolvimento num pseudo-talento que talvez, quando assuma esse desafio, não consiga corresponder às expectativas da organização. Então, é uma aposta, é sempre um risco. Da mesma forma que contratar, da mesma forma que buscar no mercado. O que facilita para a organização quando você busca no mercado do ponto de vista de pró? Você pode definir todos os critérios, quem é o seu concorrente que você quer buscar, que tipo de informação, de know-how, de experiência, de expertise que essas pessoas venham a ter, né? Ou mesmo até focar aí numa busca cega com base somente nas competências. O meio pelo qual você vai buscar é uma questão de escolha da organização, mas existe sempre uma expectativa maior. É aquela história de que santo de casa não faz milagre, né? Então você acaba indo buscar no mercado, achando que fora você tem melhor do que tem dentro. Por outro lado, e tem mesmo, né? O pró é que essas pessoas trazem uma cultura diferente, trazem um novo olhar, trazem uma nova experiência, que, consequentemente, agrega muito no dia a dia. O que é contra? É que, a depender do perfil, da busca, do tipo de cargo, essa busca ela pode ser demorada, ela pode ser onerosa para a organização. Pode acontecer um choque de cultura quando essas pessoas chegam, né? Até eles se ajustarem aos processos, principalmente a questão de inovação e de tecnologia. E o risco é de você ter um turnover mais rápido. Quer dizer, você busca no mercado, você traz, às vezes a pessoa não se adapta, ela vai embora e isso também gera custo. Então, eu acho que as duas questões, elas são importantes, elas são relevantes, mas vai depender muito, Pedro, na minha opinião, o momento que a empresa está
para que ela possa fazer essa escolha de uma maneira mais adequada. Eu não diria nem que tem certo e errado, mas existe uma adequação a depender do momento da organização. Dentro dessa conceituação que você passou, uma informações extremamente ricas para a gente, mas se a gente for pensar em benefícios para a empresa, quais seriam os benefícios de trabalhar uma opção ou outra? Ou isso depende único e exclusivamente do momento? Eu acho que depende do momento, mas também as empresas precisam se reposicionar a cada momento, tá certo? Cultural ou econômico. Eu acho que quando ela opta por desenvolver os seus talentos, ela dá um recado muito claro de qual que é o propósito dela, né? Aonde que ela está realmente direcionando aí os seus recursos. Então, isso, evidentemente, gera maior participação, gera maiores oportunidades de crescimento, as pessoas acabam trabalhando, tendo uma luz no fim do túnel, quer dizer, eu vou me dedicar, mas eu sei qual que é a consequência, perdão, dessa dedicação. E quando a gente trabalha com dedicação, o estresse é menor, tá certo? Portanto, você tem um ganho maior de produtividade. E uma coisa muito importante, no meu ponto de vista, é que quando a organização ela opta por esse tipo de conduta, ela também contribui para a imagem da empresa, tá certo? Então, tudo isso que a gente está falando hoje de uma forma muito frequente, que é o employer branding, ele é extremamente importante, porque acaba virando uma forma também de atrair novos talentos, caso ela queira ir para o mercado em algum momento ou para alguma função específica, né? Então, assim, as coisas elas acontecem meio que tudo junto e misturado. De qualquer forma, eu acho que ela tem aí uma questão de imagem corporativa muito importante, até porque depois ela é avaliada por isso, né? Nas pesquisas das melhores empresas para se trabalhar, tal, e tudo é fruto das políticas, né, que são empregadas. Quando contrata, né, ou quando vai para o mercado, é claro que assim, eu acho que tem um aspecto muito importante para a organização, principalmente quando ela muda de um segmento, quando ela muda o negócio, quando ela quer um incremento que internamente ela não tem. Olha o que aconteceu com a pandemia, por exemplo, né? Várias empresas varejistas que tinham loja acabaram indo para o mercado de marketplace, por exemplo. E é claro que isso precisou de um novo perfil de profissional que, com certeza, internamente ela não tinha, porque ela não tinha essa necessidade, portanto, ela não formou. Né? Então, e isso é extremamente rico e necessário até para a sustentabilidade da empresa, que ela vá buscar pessoas que estejam mais preparadas, que estejam mais prontas e que possam trazer um resultado num prazo muitas vezes menor. Legal, Cidinha. Agora, eu gostaria de abrir um terreno de reflexão que eu considero extremamente importante, que é sobre engajamento, tá? E o engajamento de colaboradores sempre foi uma dificuldade nas empresas na linha do tempo, tá? Então, a gente nunca teve uma fórmula mágica que fala, não, todo mundo é engajado, todo mundo está no mesmo patamar, então existiram oscilações, assim, em alguns momentos até muito fortes a esse respeito, e aí eu gostaria de te perguntar para você, já assumindo que não existe uma fórmula mágica, mas como aumentar as chances de engajamento na prática, né? Você sabe que nesse cenário de engajamento, o Pedro tem uma notícia até bastante boa, eu considero bastante relevante. A ADP Research Institute, ela fez uma pesquisa recente em 25 países, exatamente para poder mensurar, né, o nível de engajamento dos seus funcionários. E essa pesquisa ela foi feita agora, para você ter uma ideia, de 2019 para 2020. No Brasil, esse nível, de uma forma geral, cresceu em quatro pontos. O nível de engajamento dos funcionários no Brasil era de 14% e hoje é de 18%. Essa é a notícia boa. Qual que é a notícia não tão boa nesse aspecto, né? Sempre tem, né? Sempre tem o outro lado. É que foram entrevistados, pesquisados 25 países. E adivinha quem que é o primeiro, com 32% de engajamento? A Índia. Então, se a gente pega 18 para 32, tem uma outra boa notícia, que a gente tem espaço para fazer coisas boas. Né? A gente está melhorando, né? O Brasil está melhorando, está engajando mais os seus colaboradores, mas ainda ele tem um espaço de crescimento.
E as ações mais comuns que acontecem nas empresas para poder conseguir esse nível de conexão, de aderência, né, ou de adesão dos funcionários, está sempre muito voltado, Pedro, para as oportunidades de crescimento e desenvolvimento. E isso vem até um pouco ao encontro da pergunta anterior, né? Contratar ou buscar no mercado. Então, agora tem meio, também aqui vale um parênteses, né? Porque quando eu busco no mercado e boto dentro da empresa, ele virou interno também, né? Então, ficou todo mundo junto de novo. Então, a gente tem que olhar para esse quadro independentemente de como ele foi formado, se com investimento só nos talentos internos ou também com a vinda de talentos no mercado. Então, trouxe, montou teu quadro, é oferecer oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E sempre assim, favorecendo muito a questão do protagonismo, valorizando as iniciativas individuais, para que as pessoas tenham esse senso de pertencimento. Uma outra coisa muito importante é o cuidado com a saúde, principalmente nessa fase pós-pandemia, onde deixou aí um rastro, infelizmente, de algumas situações que não foram tão boas, né, do ponto de vista principalmente emocional. Então, é muito importante que as lideranças dessas organizações valorizem as relações, o ambiente, acolham, principalmente agora, né, que está com essa questão ainda híbrida, algumas empresas retornando para os escritórios 100%, parcial, enfim. Uma outra ferramenta muito poderosa é o feedback. Então, é feedback constante. Feedback é uma das melhores ferramentas de desenvolvimento. E todo mundo quer, e todo mundo precisa. Alguns, principalmente as gerações aí mais novas, elas pedem, né? Elas buscam. Mas isso é fundamental para que as pessoas percebam o caminho que elas estão seguindo. Promover sentimento de propósito e de pertencimento. Muitas vezes as empresas elas divulgam os resultados, né, com os seus ganhos, com os seus balanços, mas esquecem de mostrar para as pessoas que aqueles resultados foram obtidos por meio delas. E é importante que cada um consiga enxergar a parte que colaborou para poder atingir esse resultado. Um plano de comunicação interna é fundamental e uma cultura organizacional positiva, ou seja, uma cultura organizacional que promova esses movimentos. Parecem simples, mas são ações delicadas e que merecem a atenção das empresas. Muito bom. E, Cidinha, eu vou usar um pouquinho dos números que você apresentou, e se não me falha a memória, o Brasil está com 18% de engajamento e a Índia com 32%. Isso mesmo. Então, sempre tem aquela visão, e os brasileiros, de uma forma geral, têm essa visão otimista, fala, poxa, mas então não falta tanto assim para a gente chegar no melhor, né, que são os 14%. Mas, assim, considerando que a gente está tratando de aspectos culturais e aspectos de gestão, está tratando principalmente de pessoas, esses 14% para serem conquistados podem significar um esforço e uma iniciativa muito forte dentro das empresas, dentro da sua gestão, para atingir esse patamar de avanço, né? E exatamente para entender isso daí dentro das empresas, vem uma pergunta que eu faria, como saber se eu estou engajando o meu grupo de trabalho? Tá? Quer dizer, o engajamento tem aspectos culturais, pode ter uma metodologia por trás disso, mas, assim, dentro de toda experiência de vida que você já teve, tá? Como trabalhar isso daí para que haja um patamar adequado de engajamento? A gente está falando de números, eu acho que números é sempre importante, principalmente quando a gente fala de recursos humanos, para que as pessoas e as empresas não achem que recursos humanos ainda abraça a árvore, né? A gente está muito ligado em todas as questões, em todas as bases que permitem análise. Eu falei a pesquisa de 2019 para 2020, mas tem uma de 2018 feita pela Gallup, onde 53% dos funcionários eles viviam o que é chamado de purgamento do engajamento. Purgamento, perdão, purgatório do engajamento. Misturei as duas palavras. É, O purgatório do engajamento, ou seja, eles podem estar satisfeitos de uma maneira geral, mas não se sentem emocional ou cognitivamente conectado com seus empregos. Ou seja, eles vão para o trabalho, fazem o mínimo exigido,
mas sairão rapidamente, se tiver uma oferta melhor. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que eu posso saber se eu estou com o meu quadro dentro dos 12% engajado, ou se eu estou na diferença dos 12% que vivem esse purgatório do engajamento, né? Existem algumas ferramentas, algumas metodologias que as empresas utilizam para poder ter essa medição, ou para poder ter esse tipo de retorno. Uma delas, Pedro, sem dúvida nenhuma, é a pesquisa de clima. Né? É muito importante que, periodicamente, as empresas apliquem as pesquisas de clima para poder identificar se as pessoas estão envolvidas, se elas estão comprometidas com os desafios do dia a dia, como é que está o nível de estresse, né? O nível, a forma como as pessoas estão lidando com os problemas, com os conflitos. Como é que está a relação líder-liderado? Quer dizer, existe, né, uma relação harmoniosa, respeitosa, enfim, como é que está esse ambiente de trabalho? Ele está psicologicamente saudável, né? Ele está psicologicamente dentro de um ambiente que preze a confiança, a troca, né, nas relações. Esse clima é amigável. Como é que está a rotatividade dos funcionários? E a rotatividade já entra numa outra ferramenta, numa outra metodologia, que são os resultados dos indicadores de RH. Todo RH tem indicadores quantitativos, tá certo? Que é o turnover, o absenteísmo, o nível de afastamentos, a rotatividade. Então, olha esses números, avalia, analisa, né? Para comparar aí como é que eles estão no decorrer dos anos. A avaliação de desempenho é outra ferramenta que te permite medir a condição da entrega, né? E a forma como é que as pessoas estão se comprometendo com os resultados, com os objetivos que normalmente são acordados aí no primeiro trimestre de cada ano. E a gente falou na questão anterior sobre ter uma comunicação transparente, né? Então, ter um canal de ouvidoria, né? Um canal de comunicação aberto, que permita que essas pessoas possam se expressar, né? E dizer o que está acontecendo com elas. Então, são assim, eu diria para você que são 4 ações é, conhecidas e extremamente viáveis para serem aplicadas e darem para as organizações o retorno para que elas possam saber se elas estão com um grupo de profissionais engajados ou não, ou em que medida. Muito bom. E, Cidinha, que você estava falando nesses tópicos todos envolvidos nesse tema nessa pergunta que eu havia feito a você, e aí eu estava pensando numa coisa que envolve exatamente isso que a gente está explorando, tá? Porque quando a gente fala em talentos, a gente fala em lideranças, a gente está falando em necessidade de pessoas de um nível que seja muito apropriado às necessidades da empresa nos seus diversos momentos, tá? E a falta dessa situação é provocada por saídas, possivelmente, tá? Ou por novos propósitos que a empresa construa e que traz a necessidade de ter essas pessoas para ocupar esses espaços, tá? Mas, principalmente em relação à saída das pessoas, normalmente se diz que quando uma empresa perde pessoas, normalmente são as melhores que saem. E tem até uma correlação aí lógica, por quê? Porque o mercado sempre está procurando pessoas de um bom nível, né? Então, dentro dessa visão de saída de colaboradores, que é um problema sério nas empresas, a meu ver, também é muito importante a gestão desse tipo de situação. E aí vem uma pergunta: o turnover é um bom indicador, tá? Como que as empresas ficam sabendo por que as pessoas saem? Você poderia falar um pouco sobre isso? Assim, eu entendo que o turnover é e sempre será um bom indicador se a análise dele não for quantitativa. Se a análise dele não for só saber quantos saíram esse ano comparados com os anos anteriores. Então, o turnover ele é um bom indicador quando a empresa se dedica a conhecer a causa. O que está gerando a perda de profissionais? Sejam eles anteriormente classificados como possíveis talentos ou não. Mas se está tendo saída além daquela, ou das saídas naturais, tá certo? Das organizações, por quê? Por que as pessoas buscam outros
empregos, tá certo? Outros lugares para poder trabalhar. Existem, Pedro, algumas situações que são muito clássicas, né? Você comentou que às vezes as pessoas que saem das organizações são tidas aí como as melhores, que são as mais desejadas pelo mercado. Mas existe uma causa muito comum de acontecer nas organizações, que são os contratempos de gestão. E aí vem uma frase também que a gente já cansou de ouvir, que a maioria das pessoas não pede demissão dos seus empregos, elas pedem demissão dos seus gerentes, elas pedem demissão dos seus gestores. Né? Então, será? Né? Uma das causas pode ser isso, pode ser a falta, né, de gestão, ou uma gestão ultrapassada, uma gestão incoerente com os desejos, as expectativas dos seus colaboradores. E isso normalmente acontece porque, via de regra, as pessoas não são preparadas para serem gerentes. Né? Elas são colocadas na função até muitas vezes porque são excelentes técnicos, porque dominam muito bem um assunto, uma situação, uma área, mas isso não é passaporte para uma posição gerencial. E não é incomum, né, que um gerente extremamente talentoso em termos técnicos tenha poucas habilidades para lidar com as demandas e com as nuances do gerenciamento, porque envolve aí, né, uma novidade que é o ser humano, né? E dá trabalho, fazer gestão dá trabalho. Então, uma outra questão que pode acontecer é as pessoas não terem perspectiva de crescimento. Tá certo? Eu vou ficar aqui até quando? Né? Uma das razões principais é principalmente perceber que a sua carreira não está acontecendo da forma como imaginou ou como gostaria. E aí entram as transições de carreira e transições de organização. Um outro detalhe que é muito importante é que algumas empresas ficaram para trás em termos de tecnologia. Né? Então, por mais que você queira fazer, não dá mais para fazer como se fazia há um tempo atrás. Eu não vou nem dizer muito tempo. Eu não quero correr aqui o risco de mensurar tempo, né? Mas a gente pode falar de 1, de 5 ou de 10 anos. A verdade é que constantemente as metodologias de trabalho precisam ser ajustadas, precisam ser revisadas. E ficar achando que time que ganha não se mexe pode ser um equívoco. Existem políticas, às vezes, de trabalho que são rígidas. Veja só o que aconteceu com a gente de 2020 para cá. A gente foi 2 anos. Né? Foi uma loucura de trabalho. Né? Em uma semana, as empresas colocou todo mundo em casa para trabalhar em home office. As pessoas não sabiam nem o que era isso, como que funcionava, como queriam fazer todos os tipos de controle. E hoje a gente já fala de retorno, de híbrido, né? de 100% ou de 100% em casa, porque pode ter tido ganho para os dois lados. Enfim, as políticas elas precisam estar atentas para os movimentos externos que forçam isso em termos de benefício, em termos de ajuste, enfim. E um fator muito importante, que é a questão do equilíbrio entre o trabalho e a qualidade de vida. E não são só os jovens que estão buscando isso. Eu tenho um filho de 20 anos que fala isso para mim todos os dias. Né? Eu quero trabalhar, o quanto que você trabalhou, como você trabalhou. Eu quero ter tempo para mim, eu quero respirar. E as pessoas mais maduras também descobriram isso, Pedro, que precisa ter qualidade de vida para ser feliz. Né? Então, e esse tem sido um motivo, inclusive, das pessoas não quererem mais voltar para as organizações, né? Nos Estados Unidos teve uma evasão com relação a isso. Então, eu acho que a grande questão dessa pergunta do turnover é assim, quanto que se perde em termos de impacto com a saída de um colaborador? Lembrando sempre que desenvolvendo talento interno ou buscando o talento do mercado, você estará com um quadro de pessoas que conhece o processo, que já fez vários treinamentos, recebeu mentorias, faz parte do planejamento e faz parte de uma equipe que se contava com ele para gerar um resultado. Né? Então, quanto custa isso? Então, acho que a pergunta é essa, sabe? E hoje a gente está ouvindo falar muito da questão do salário emocional, né? Que é isso que as pessoas estão buscando. Então, quanto é que custa isso para as empresas? Essa pode ser uma das análises em termos de turnover. A quantidade, os valores, os motivos e o que isso está gerando
impacto do ponto de vista financeiro, que é uma linguagem que todas as organizações conhecem, né? Olha, esse termo você usou é salário emocional, é isso? Sim, sim. Então, eu vou usar exatamente esse tópico aí para fazer um gancho com uma pergunta que eu acho que é extremamente relevante dentro da complexidade que existe envolvendo tudo aquilo que a gente tá conversando, tá? E a pergunta é: qual a importância do ambiente interno no engajamento de talentos? Eu diria que é crucial, assim, é crucial, não tem mais como ignorar essa questão, né? Se é que algum dia ou em algum momento ela foi negligenciada. O ambiente, assim, eu acho que o trabalho é como se fosse a extensão da casa da gente. A gente quer um ambiente acolhedor, a gente quer um ambiente amigável, né? Um ambiente estruturado, e a gente produz os dois. Em casa eu tenho as minhas atribuições, né? Como mãe, como dona de casa, na minha consultoria eu tenho minhas atribuições como profissional, como empreendedora, e esses dois ambientes precisam estar saudáveis. Nos dois ambientes precisa ter comunicação, precisa ter clareza dos objetivos, né? O que que eu quero enquanto administradora de casa e o que que eu quero enquanto administradora de uma empresa, né? De uma consultoria, de uma startup. Existe espaço para se falar, né? A gente tem, hoje eu não tenho mais subordinados ou funcionários ou colaboradores, mas eu tenho um grupo de profissionais que são os meus parceiros para fazer essa consultoria funcionar, né? E a gente precisa ter essa comunicação clara o tempo inteiro. As pessoas precisam, Pedro, acho que acima de tudo, sentirem que são respeitadas. E quando é que elas sentem isso? Quando as ideias e as sugestões que elas trazem são ouvidas, são valorizadas, são implementadas, ou, no mínimo, dito por que que aquilo não faz sentido naquele momento, né? E aqui eu não estou dizendo que é para as organizações ou para as lideranças serem boazinhas, serem mães e pais, não é nada disso, não. Eu estou falando de uma relação profissional, clara, transparente, objetiva, sabe, que dê sentido para o outro, né? E que esse sentimento de pertencimento seja uma troca, que exista relação de confiança, que eu possa dizer para você, Pedro, olha, não estou legal, está acontecendo isso, 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 ou uma questão pessoal, ou a minha carreira não está deslanchando como eu gostaria. O que que você me sinaliza, né, para isso? Então, se esse ambiente não for um ambiente positivo, um ambiente saudável, essas trocas não vão acontecer. Aí acontece tudo que a gente sabe, né? As pessoas se afastam, se cansam, saem das organizações, falam mal da organização, comprometem a imagem da organização. Não é uma relação que, no fim, não é feliz para ninguém, nem para quem produziu, né, esse ambiente, nem para quem saiu em busca de alguma coisa melhor. Então, eu acho que hoje o ambiente ele é tudo, assim, para sustentabilidade do negócio. Isso que você citou me lembra sempre aquela situação da relação tóxica, né? A relação tóxica é terrível, né? Que ela vai consumindo as coisas boas da gente e parece que intensificando as coisas ruins, né? É muito ruim isso daí, né? E vale para E qualquer relação, né, Pedro? vale para tudo Vale isso. para tudo, vale para a relação marido-mulher, vale para a relação pai, mãe, Isso. filho, para a relação de amizade, para a relação profissional, porque a gente está falando de gente, né? E É gente em qualquer lugar. da mesma forma que você usou também o conceito do respeito, se aplica da mesma forma, quer dizer, cada vez mais esse respeito ele precisa ser valorizado porque parece que cada vez ele é menos praticado, tá? Ou praticado de uma forma assim meio obscura, meio tóxica, inclusive assim na forma de lidar com as coisas, né? Então, pô, eu achei super legal aí a tua colocação, a tua ponderação. Eu só quero mudar um pouquinho agora, trazendo aspectos de lideranças dentro das empresas, tá?
E aí, pensando em liderança, o que que você considera como um melhor caminho? É a nível de contratação ou desenvolvimento de lideranças dentro das empresas? Eu vou trazer para você a mesma contextualização de talentos, né? Se desenvolver ou se busca no mercado. E aí, nessa relação de pró e contra. Quando a gente pensa em desenvolver a liderança, de novo, né? As pessoas conhecem a cultura, os processos, os caminhos, os fluxos. Teoricamente, devem conseguir com maior facilidade aquilo que precisa em termos de cumprimento de objetivo, de meta, né? Claro que tudo isso atrelado aí a competências técnicas e comportamentais. Por outro lado, né, quando a gente pensa do lado contra, existem os vieses, né, ou os vícios em relação ao modus operandi. Existe, por vezes, uma resistência em adotar novas metodologias. Né? De novo, para que que eu vou mexer? Sempre deu certo desse jeito. Né? E olha, a empresa existe há 70 anos, porque era assim que funcionava. Né? Eu estou repetindo modelos, porque mesmo com o desenvolvimento, não necessariamente que os cursos, os livros, as teorias garantam mudanças comportamentais. E às vezes é mais fácil repetir aquilo que já está no automático fazer. Né? Muitas vezes até é inconsciente mesmo. Uma outra coisa que é contra é que, às vezes, existe um baixo investimento em autodesenvolvimento. Por quê? Porque assim, então, se quem vira líder são as pessoas que conhecem bem, que dominam a função, eu vou dominar a função. Para que que eu vou fazer uma pós? Para que que eu vou fazer network? Vou buscar outras coisas do ponto de vista do mercado? E, consequentemente, impacta muitas vezes na inovação. O que eu tenho visto hoje como consultora é a busca no mercado de profissionais, principalmente do ponto de vista de inovação, que estão fazendo alguma coisa diferente, porque os líderes eles estão ainda no ciclo vicioso da repetição. Então, esse é o contra, né? E os riscos que se correm. Para contratar, o que, que eu entendo que tem prós, né? Normalmente quem vem do mercado já numa posição aí de uma média gerência alta ou numa condição de líder, traz um certo frescor, né? Ele tem um pouco mais de segurança, ele não está envolvido com as questões do dia a dia dessa empresa, tá certo? Então, o olhar dele é um olhar mais isento. Ele não está contaminado ainda pela cultura de uma forma geral e nem está envolvido no dia a dia daquelas crenças de que não vamos mexer, ou tá bom do jeito que tá, e vamos seguir em frente. Normalmente são profissionais que investiram mais em autodesenvolvimento, normalmente, e foram escolhidos a partir de uma experiência, tá certo? Então você foi lá e falou: não, eu idealizei aqui um novo líder, ele precisa disso, 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 eu vou e busco, encontro o Pedro, ou a Cidinha, o Thomas, o João, que tem exatamente esse formato, esse desenho que eu imaginei. É uma aposta grande. Qual que é o contra disso? A gente não pode esquecer que essas pessoas, né, esses líderes, eles também estavam numa outra empresa, que também tinha a sua cultura, a sua forma de trabalho, os seus vieses, tá certo? Eles estavam acostumados a uma forma de trabalho, a uma metodologia, a uma tecnologia. E, normalmente, no primeiro momento, o que acontece é um choque cultural. Tem um tempo para adaptação. Então, aqui eu acho que tem um cuidado das organizações moderarem a expectativa de retorno de resultado de quem ele está trazendo de fora. Porque, às vezes, ele precisa também de um tempo para se ajustar. Assim como quando você desenvolve e a pessoa sai de executor para um estrategista, não é da noite para o dia. Em ambas as situações, precisa de um tempo de ajuste, né, a essa nova função e essas expectativas. Então, eu diria que, de novo, desenvolver ou contratar depende muito do momento cultural de cada empresa. Então, o que que você está esperando dos seus profissionais nesse momento? Como é que vocês estão vendo o futuro? Como é que vocês veem a sustentabilidade desses negócios, né? Trocar todos os líderes também é um sinal de alerta. E a corresponsabilidade, né, das organizações nesse aspecto? Liderança é um processo de cocriação, é uma via de mão dupla.
Então, desenvolver ou contratar tem um período de ajuste. É feito o bebê quando nasce. Ele nasce, perde peso. Depois ele volta a engordar e fica uma fofura, tá certo? A liderança é a mesma coisa. Você promove, ele tem uma queda. Precisa se ajustar ao novo modelo, a nova roupagem que é esperada dele. Trouxe do mercado, precisa se ajustar à cultura, à velocidade, à tecnologia. E às pessoas, né? Que ele também está recebendo uma equipe nova, que não foi ele que escolheu e nem ele que formou, ele está herdando. Então, são muitas variáveis aqui para se ajustar e adaptar. E isso sem levar em consideração, dentro dessa analogia que você fez com a criança, quando ela chega nos seus 13, 14, 15 anos, né? Então, não vamos nem entrar nessa Vamos seara aí, pular essa porque parte. vamos deixar para o próximo webinar, né? Vamos deixar. Só essa fase, Pedro, já é tema para mais uma hora de conversa. Mas também acontece nas empresas, né? Então, e aí eu queria explorar um outro assunto com você, que é a identificação do perfil de lideranças nas áreas estratégicas da empresa, tá? Quer dizer, essa daí é o ponto de sustentação das atividades de uma empresa, do negócio de uma empresa. Então, definir os perfis para essas áreas de atuação, para esses momentos de atuação, é extremamente importante. Como que você enxerga isso? Aqui eu vou advogar meio minuto em causa própria, né? Eu diria que assim, o que que as empresas entendem que são áreas estratégicas? E quando eu digo que eu vou advogar em causa própria, é porque, via de regra, RH não era visto como área estratégica dentro das organizações. Sem dúvida. Olha que louco! A gente está falando desde o início sobre gente, sobre gestão, sobre movimentos, né? Sobre a sustentabilidade das organizações, porque é por meio de pessoas que se obtêm resultados. Isso não pode ser só frase de PPT, é uma realidade, né? Então, e nós vivemos aqui, eu fiquei 36 anos em RH, tentando conseguir espaço na agenda executiva, espaço nas reuniões, forma de levar, que a gente não estava ali para abraçar a árvore, mas a gente estava para fazer uma construção junto, né, em termos de colocar a pessoa certa no lugar certo, enfim, com todas as ferramentas de gestão. Então, Pedro, a minha grande pergunta, assim, quando a gente fala e como identificar, né, o perfil nas áreas estratégicas, o primeiro passo é o que é área estratégica, como é que as organizações entendem dessa forma. A partir daí, eu acho que assim, eu vou de novo me referir a um lançamento agora da revista Forbes. Ela lançou uma matéria muito interessante, onde ela traz 4 lições de liderança que vão perdurar muito além da pandemia, na construção de uma organização sustentável. Então, quando eu penso numa organização sustentável, eu vou um pouco além daquilo que ela está trazendo como áreas estratégicas. O primeiro item que a revista Forbes traz é o seguinte: ter a confiança como base para a agilidade. Existiu uma passagem antes da pandemia que as empresas diziam o seguinte: mostre-me que você é confiável. Com a pandemia, as lideranças precisaram se ajustar a dizer: eu confio em você, porque o controle acabou. Pelo menos aquele controle confiança. O segundo é capacitar as organizações para culturas cada vez mais inovadoras. E não se fala em cultura inovadora sem falar de uma boa comunicação, com um papel crucial para manter os funcionários informados e engajados. E aqui ele traz uma outra questão muito interessante, que é o que eles chamam de coaching inteligente. Ou seja, os gerentes ou os líderes eram tidos como oráculos, né? Os seres que tinham resposta para tudo. Para, para com isso. Quem tem resposta, quem está na operação, é quem está na ponta. Então, seja inteligente e ouça mais as contribuições que as pessoas têm para fazer. O terceiro ponto, eles chamaram de construindo resiliência organizacional. Então, aqui tem tudo a ver com esse ambiente que a gente já falou, saudável, não tóxico, né, onde as pessoas realmente tenham bem-estar como prioridade para o sucesso da organização.
E, finalmente, o quarto item é uma liderança corajosa. Eles dizem que ter uma liderança corajosa é fundamental no sentido de você valorizar o princípio da condição humana, de acreditar no outro como um legítimo potencial de contribuição para o sucesso da organização. E eu achei assim que esses quatro temas apresentados nessa revista, eles englobam tudo que a gente já ouviu falar sobre liderança. Sabe, se você pegar desde os primórdios de liderança, as nuances e as competências perpassam por esses quatro itens. Por isso é que eu achei interessante compartilhar com vocês isso. Muito bom. E, assim, eu só gostaria de complementar, Cidinha, com uma vivência que eu tive. Eu era associado eu era membro de uma associação americana de planejamento estratégico, e por 2 anos foram discutidos nos encontros anuais a questão da liderança em relação à execução de metas estratégicas. E um número que sempre me chamou muito a atenção dentro do mercado americano, que é sofisticado, mais sofisticado em planejamento estratégico, em que de 70% a 90% das empresas tinham dificuldades na execução do planejamento estratégico. E um dos componentes principais dessas dificuldades ou insucessos diziam respeito à liderança, a falta de uma liderança adequada em relação a tudo isso, tá? E uma das coisas que hoje, me perdoe te interromper, mas uma das coisas, Pedro, que hoje comprometem muito essa questão da gestão estratégica é exatamente o excesso de meios de comunicação, de tecnologia, de WhatsApp, telefone, Messenger, reuniões, principalmente com a questão da pandemia, aonde os líderes se sentem cansados. Eu tenho uma atuação muito forte com líderes, né? Aliás, a maioria dos profissionais que eu faço assessment ou coaching são líderes de média para alta gerência. E o que eles mais trazem é isso, Cidinha, chega no fim do dia, eu não consegui fazer nada. E um estudo da consultoria BTA traz exatamente isso, que todas essas variáveis, elas consomem hoje 61% da rotina das lideranças, ou seja, sobra 39% do tempo dele para, de fato, fazerem o seu trabalho, que seria essa visão mais estratégica, mais holística, né, de trazer realmente inovações ou provocar mudanças dentro das organizações. Então, assim, é incrível como que isso afeta, né, o dia a dia. E essa pesquisa, ela foi feita com 250 executivos brasileiros entre maio e junho de 22, ou seja, ela é extremamente recente. Você vê que as coisas elas acabam se repetindo, né? E é interessante essa informação que você passou agora, e que me fez pensar numa outra situação que não é bem uma repetição, mas é assim, como que a liderança era entendida na linha do tempo. Então, você pegar as duas últimas décadas, a cada momento a liderança era conceituada de uma forma diferente. E hoje ela tem uma conceituação que eu gostaria de entender melhor com você, que diz respeito às competências que devem estar associadas a um líder no nosso mundo empresarial atual. Tá? Eu entendo que é assim, né? Primeiro de tudo, vem gostar de gente. Eu acho que todos os líderes eles precisam perceber que os seres humanos são seres únicos, são seres individuais e que cada um dentro desse universo da individualidade tem contribuições a fazer. E a partir daí é que ele vai poder ter mais espaço e mais condição para ser estratégico. Se ele conhece essa gente, se ele sabe quem compõe o time dele, tá certo? Se ele sabe quais são as condições de entrega, as capacidades, os desejos,
ele só vai orquestrar, ele vai ser maestro, né? Ele vai inspirar, ele vai motivar, e isso é a parte boa da liderança, que é contribuir com o desenvolvimento do outro, ver o outro crescer. Então, e sem gostar de gente, esquece, né? É melhor nem começar. Outra coisa é a questão assim de entender que desenvolver pessoas tem por trás disso uma questão de senso de dono, de sustentabilidade do negócio mesmo, né? Então, à medida que eu desenvolvo, e desenvolver é bem assim como se você pudesse cortar etimologicamente essa palavra, desenvolver, sabe? Desenvolver daquilo que não traz resultado, daquilo que não é feliz, para envolver dentro de um contexto de pertencimento, né? De trazer esse sentimento de senso de dono para que as pessoas possam produzir cada vez mais. Delegar é palavra-chave, né? Se você virou gerente, mas continua com o forte desejo de controle de tudo, absoluto sobre tudo, de gostar de pôr a mão na massa, de operacionalizar, assim, ou você não deveria ser líder, ou não precisaria de equipe, tá certo? Ou vai continuar querendo que o dia tenha 48 horas e vai sofrer, né? Então, não é feliz, não é saudável, não é inteligente. É inteligente delegar, porque isso gera relação de confiança, né, na equipe. E ser efetivamente um exemplo de inspiração. Eu acho que hoje, de forma geral, a gente está carente, sabe, de bons exemplos, em todos os setores, em todos os segmentos. E se você puder fazer isso na sua comunidade ali, na equipe que você gerencia, se o líder tivesse a noção de quanto que isso é exponencial, quer dizer, essa pessoa vai para casa, vai ser um pai melhor, que vai ter filho melhor, que vai influenciar amigo. Quer dizer, é um crescimento, sabe? É bom para todo mundo. Que bom, olha que aula, viu? Agora, já finalizando, né, uma última pergunta, que eu tenho a impressão que essa é a pergunta que vale 1 milhão, tá? Que é, como formar um líder? Pois é. Eu acho que primeiro tem que ser um acordo, sabe, Pedro? Eu acho que assim, eu preciso querer, eu enquanto pessoa, preciso querer isso. E, de novo, né, uma pesquisa recente mostra que 34% dos jovens não querem mais ser líderes. Isso é triste, né? Porque a inteligência artificial pode entrar com toda a sua força, mas eu não consigo acreditar que ela vai substituir as relações, né? O fator humano. Então, sempre vai precisar, sabe, ter alguém que conduza, que mostre o caminho, que dê uma direção. Então, eu acho que primeiro assim é desejar ser e as empresas desejar ter, né, profissionais munidos aí desse espírito. É, e essa pessoa, ela vai precisar desenvolver muitas habilidades humanas, porque a gente falou aqui no início da nossa conversa sobre engajamento. E eu diria para você que essa régua ela só sobe, né? Então, além de engajar, ele precisa inspirar as pessoas. Como é que ele atrai 39, 34% do público jovem para que eles entendam que é possível ser líder, fazer gestão de pessoas, gerar resultado e ter qualidade de vida? Ele precisa só ser inteligente, que foi a questão anterior que nós falamos. Tem que acreditar, tem que delegar, tem que inspirar. Eu acho que assim uma outra questão da formação é que além de você ter um líder bom comunicador, né, assim que tenha certeza das coisas, que tenha o direcionamento estratégico, é dar clareza para as pessoas sobre esse caminho. Ele precisa saber para onde que essa empresa está caminhando, o que que ela quer, o que que ela quer ser quando crescer, tá certo? Que caminho que ela vai trilhar, que segmento que ela vai expandir, não vai expandir, vai se especializar, enfim. Além do ou, precisa entender que tem o e. Existe um mindset que assim, né, a gente aprendeu que é isso ou aquilo, né? Ou é arroz ou macarrão, ou é frango ou é carne. Você pode fazer o que você quiser. Você
pode comer arroz e macarrão, carne e frango, e uma costelinha de porco junto, tá certo? A questão é intensidade e quantidade, e quando fazer isso. Mas o E precisa ser incorporado. Então, os líderes eles precisam aprender, serem treinados para pensar em outras possibilidades, né? Não só a questão do ou, inserir o E no seu vocabulário. Além do cuidado que já existe, que a gente já falou de ambiente, eu entendo que precisa investir, Pedro, muito na compaixão. Não são todas as situações que a gente passou que o outro está passando. Então, ter empatia nesse processo é difícil, mas ouvir aquilo com paixão, sabe? Com atenção, com escutativa, com acolhimento. E aí treinar para que ele, de fato, construa as relações de confiança. E o que é confiança? É fiar, né? É com fios. São atitudes que você faz todos os dias, numa coerência muito clara daquilo que você fala e faz. Então, quando a gente está falando de inspiração, passa por isso, né? Que modelo que eu estou sendo? Eu falo uma coisa e faço outra. Então, acho que os treinamentos, os desenvolvimentos, os direcionamentos precisa sim passar por essa linha é, humanitária e consistente. Cidinha, maravilhoso. Você não sabe o quanto que foi bom te ouvir, e o quanto eu tive a oportunidade de criar linhas, de novas percepções a serem desenvolvidas e que levem a caminhos mais úteis e melhor executados no futuro, tá? Então, assim, eu te agradeço demais a participação no nosso webinar. A todos aqueles que estiverem nos acompanhando, nos ouvindo, eu gostaria que vocês mandassem aí as perguntas que vocês desejam fazer para o nosso site, no Fale Conosco, e nós assumimos o compromisso de responder essas perguntas ao longo da semana que vem, tá? Então, infelizmente, a gente já estourou o nosso tempo, tá? Mas o papo estava tão gostoso, que só agora que me dei conta que a gente estourou o tempo, né? Então, por conta disso, enfatizo mais uma vez, coloquem as perguntas no Fale Conosco do nosso site, que é o www.hubdagestão.com.br, e nós teremos o máximo prazer de respondê-las ao longo da semana que vem, tá bom? E, Cidinha, mais uma vez, assim, de coração, muito, mas muito obrigado mesmo pela palestra, pela aula que você deu, e não foi uma aula só teórica, foi uma aula de vida, porque relacionamento com pessoas tem a ver com talento, tem a ver com engajamento, tem a ver com liderança, tem a ver com tudo, tá? Então, te agradeço muito a tua participação, e agora você tem o teu momento aí de encerramento, fique totalmente à vontade, por favor. Bom, acho que ninguém percebeu que eu gosto de falar, né? Mas Estamos competindo nisso, hein? vamos, Estamos não, competindo. você se comportou bem, né? Você ficou bem quietinho, me dando aí oportunidade e espaço. Mas eu acho que assim, quando a gente fala sobre as coisas que a gente acredita, né, acaba realmente aí às vezes extrapolando no tempo, né? Mas é isso, Pedro. É isso que eu acredito. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que as pessoas são únicas, que são capazes de contribuir e que às vezes é só uma questão de você dar o incentivo correto, dar o tom correto, né? E o que é o tom correto? Aquele que é adequado para aquela pessoa naquele momento. Então, a minha eterna gratidão, né, pela compreensão toda de vocês, pelo acolhimento que vocês me deram, pela oportunidade que vocês me deram, e eu estou completamente à disposição. Estou assim muito aberta para responder a qualquer questionamento que as pessoas venham a fazer e assim de uma forma muito genuína, sabe? Porque é uma coisa que me dá realmente muito prazer, muita alegria, faz parte da minha vida. Então eu só tenho que, de fato, agradecer muito. Minha gratidão. Muito obrigado, Cidinha. Eu gostaria de agradecer o apoio também do Thomas, que sempre nos apoia aí dentro de todos os momentos do nosso webinar.
e a todos vocês que nos acolheram, que vocês nos acompanharam, e espero que tudo aquilo que foi dito tenha sido de extrema aproveitamento dentro da vida pessoal e profissional de vocês. Obrigado a todos e até breve, tá? Tchau, tchau. Até mais, um abraço. Abraço, tchau.